prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você acredita sobre a nossa posição no universo. Imagine apontar um telescópio para um planeta distante, a mais de 7 trilhões de milhas da Terra, e ver algo que, até então, só existia em filmes de ficção científica. Um padrão de luzes fixas, regulares, emergindo do lado escuro de um exoplaneta. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o telescópio espacial James Webb, em abril de 2025. Durante uma sessão de observação direcionada à Próxima Centauri B, um planeta rochoso com tamanho semelhante ao da Terra, os sensores do Webb captaram algo que, de forma surpreendente, se parece com iluminação urbana. Isso mesmo, luzes que não podem ser explicadas por nenhum fenômeno natural conhecido até hoje. Não estamos falando de auroras, nem de vulcões, muito menos de relâmpagos. O que foi identificado tem características que, até agora, só víamos em ambientes tecnologicamente controlados. Neste vídeo você vai entender como essa descoberta foi feita, o que exatamente os dados revelam, quais hipóteses estão sendo consideradas e por que, neste momento, algumas das maiores universidades do mundo estão reescrevendo seus protocolos de astrobiologia. Se você achava que ainda estávamos longe de encontrar sinais de vida inteligente, é melhor se preparar. Porque essa pode ser a evidência mais próxima e direta que a ciência já teve. Em abril de 2025, uma das mais inesperadas descobertas da história da astronomia foi feita pelo telescópio espacial James Webb. Enquanto realizava observações de rotina na direção de Próxima Centauri B, um exoplaneta localizado a apenas 4,2 anos-luz da Terra, os sensores do telescópio registraram um padrão luminoso vindo justamente do lado noturno do planeta. Inicialmente tratado como uma possível falha de leitura, o fenômeno logo chamou a atenção dos pesquisadores. As curiosidades sobre o universo começaram a tomar um novo rumo diante desse mistério emergente. O padrão detectado se diferenciava claramente de outros tipos de emissões naturais já conhecidos. Não eram pulsações irregulares típicas de auroras, nem flashes momentâneos como os causados por relâmpagos ou vulcanismo. O que o James Webb registrou foi uma emissão constante e localizada, mantendo intensidade quase inalterada durante várias horas de observação. A origem dessas luzes parecia estar fixa sobre uma área específica da superfície de Próxima B, o que tornava o fenômeno ainda mais intrigante. O nível de precisão espectral captado era algo que exigiria fontes energéticas consideráveis para ser produzido. Diante da gravidade da descoberta, a equipe de cientistas que operava o James Webb iniciou um protocolo emergencial de verificação cruzada dos dados. Laboratórios especializados em processamento de espectros de exoplanetas foram acionados para confirmar a autenticidade das leituras. As primeiras análises descartaram erros de calibração, interferências cósmicas ou falhas instrumentais. Com isso, ficou claro: a luz estava mesmo vindo de Próxima B, de forma contínua e a partir de uma região que, até então, deveria estar completamente mergulhada na escuridão. E esse foi apenas o começo de uma série de indícios que desafiaram tudo o que conhecíamos até aquele momento. Ao aprofundar a análise dos dados captados, os pesquisadores notaram que as emissões luminosas apresentavam um padrão altamente específico. As luzes eram constantes, com intensidade quase inalterada, sem oscilação ou dispersão que normalmente se espera de fontes naturais. Além disso, estavam fixas geograficamente em uma região que permanecia na escuridão permanente de Próxima B, já que o planeta sofre travamento de maré. Essa estabilidade surpreendente afastava, de imediato, hipóteses como auroras boreais, vulcanismo ou tempestades elétricas.
Os segredos do universo pareciam, mais uma vez, colocar a ciência em uma encruzilhada. Outro aspecto técnico que chamou a atenção foi a regularidade temporal. As medições espectroscópicas mostravam que o brilho da fonte não variava ao longo do tempo de forma aleatória, como acontece em fenômenos naturais. Ao contrário, a emissão apresentava um perfil térmico estável, com um pico de radiação bem definido em faixas que, curiosamente, coincidem com os comprimentos de onda utilizados por sistemas de iluminação artificial terrestre. Essa coincidência estatística aumentou ainda mais a suspeita de que o fenômeno pudesse ter origem tecnológica. Além disso, a posição geográfica das luzes reforçou a estranheza da descoberta. Localizadas em uma região onde, teoricamente, não deveria haver qualquer fonte de energia significativa, as emissões pareciam exigir uma infraestrutura complexa e permanente para serem sustentadas. O fato de estarem no lado noturno do planeta adicionava uma camada extra de mistério, levando os cientistas a se perguntar: que tipo de civilização, caso exista, seria capaz de manter uma fonte de iluminação tão estável em um ambiente tão hostil? As próximas análises focariam justamente nas assinaturas espectrais, buscando confirmar ou refutar uma origem artificial. Conforme as análises espectroscópicas avançaram, um detalhe passou a chamar ainda mais atenção. O comprimento de onda das luzes detectadas era incrivelmente estreito. Diferente das emissões naturais que costumam apresentar um espectro largo e disperso, as emissões vindas de Próxima B mostravam um pico quase isolado, típico de fontes de energia controladas artificialmente. Esse tipo de assinatura é comum em sistemas de iluminação urbana, lasers ou até mesmo instalações industriais de grande porte. As curiosidades sobre o universo e os planetas agora ganhavam um novo componente: a possibilidade de estarmos observando tecnologia extraterrestre em pleno funcionamento. As equipes de astrofísica da NASA e de instituições europeias começaram a comparar os dados de Próxima B com os espectros de diversas fontes artificiais conhecidas na Terra. O resultado foi inquietante. A semelhança entre os padrões espectrais era superior a 90%, um nível de coincidência que ultrapassa qualquer margem de erro estatístico. Essa similaridade fez com que o termo emissão artificial passasse a constar oficialmente em relatórios preliminares. Cientistas que tradicionalmente eram céticos começaram a admitir que, desta vez, os dados pareciam apontar para algo que ia muito além de qualquer fenômeno natural conhecido. Além disso, um fator essencial reforçou a hipótese: a constância do sinal ao longo de vários ciclos orbitais de Próxima B. Mesmo com a rotação sincronizada do planeta, as luzes permaneceram ativas durante semanas, mantendo o mesmo padrão de emissão. Essa manutenção de energia em ambiente de escuridão permanente exigiria uma fonte energética estável e tecnologicamente sofisticada. Era como se estivéssemos observando, à distância, a atividade luminosa de uma cidade alienígena. E enquanto a NASA mantinha cautela em suas declarações, outras instituições ao redor do mundo começavam a replicar os dados, inaugurando uma nova fase de debates científicos. Como era de se esperar, a primeira reação oficial da NASA foi de absoluto ceticismo. Apesar da clareza dos dados captados pelo James Webb, a agência optou por adotar uma postura extremamente conservadora, tratando o fenômeno como uma anomalia espectral não explicada. A justificativa inicial apontava para possíveis erros instrumentais ou artefatos de processamento de imagem. No entanto, enquanto os centros de controle americanos mantinham cautela, universidades europeias decidiram agir de maneira mais proativa.
As curiosidades sobre o universo e o sistema solar estavam, mais uma vez, desafiando os protocolos de resposta científica. Instituições renomadas como a ETH Zurique e a Universidade de Leiden, na Holanda, decidiram replicar os procedimentos de análise usando os dados públicos liberados pelo James Webb. Em questão de semanas, as equipes europeias conseguiram confirmar a autenticidade da anomalia térmica e espectral registrada na direção de Próxima B. O grau de correlação entre os resultados foi tão alto que, mesmo os cientistas mais céticos começaram a reconsiderar suas posições. Pela primeira vez, múltiplos centros de pesquisa, trabalhando de forma independente, obtiveram os mesmos padrões de leitura. Com essa confirmação, uma nova etapa de investigação foi iniciada. Especialistas em astrobiologia, física atmosférica e engenharia de sinais foram convocados para ajudar na interpretação dos dados. A hipótese de que as luzes poderiam ter origem artificial ganhou mais espaço nos fóruns científicos internacionais. Relatórios começaram a circular em conferências e simpósios especializados, destacando que, embora a NASA não tivesse feito uma declaração formal, a comunidade científica global já tratava o fenômeno como um caso de alta prioridade. A partir desse momento, o foco se voltaria para a estrutura temporal da emissão, buscando sinais de modulação intencional. À medida que os estudos avançavam, uma nova camada de complexidade foi revelada nas análises espectrais das luzes de Próxima B, variações rítmicas na intensidade da emissão. O que inicialmente parecia uma fonte de luz estática, passou a demonstrar padrões de oscilação com intervalos regulares, sugerindo uma possível codificação de informações. Essa descoberta levantou a hipótese de que a emissão não era apenas um efeito colateral de alguma fonte energética, mas um sinal intencionalmente modulado. Os mistérios do universo ganharam um novo nível de sofisticação diante dessa possibilidade. As equipes responsáveis começaram a aplicar técnicas de análise de sinais similares às usadas em telecomunicações terrestres. Métodos como transformadas de Fourier e algoritmos de detecção de modulação digital foram empregados para decifrar a estrutura da variação luminosa. O que emergiu dessas análises foi ainda mais intrigante. O padrão parecia repetir-se em ciclos, com mudanças sutis em amplitude e frequência. Isso indicava um grau de organização que dificilmente poderia ser atribuído ao acaso ou a fenômenos atmosféricos locais. A partir desse momento, o termo assinatura artificial organizada passou a constar nos documentos de trabalho. Enquanto as análises seguiam, algumas universidades começaram a sugerir que o próximo passo seria tentar estabelecer um protocolo de escuta ativa, captando variações em outras frequências além da luz visível e infravermelha. Havia a expectativa de que, se houvesse uma inteligência por trás daquela emissão, ela poderia estar usando múltiplos canais para transmitir sua mensagem. Mas antes de qualquer tentativa de resposta, os cientistas precisavam entender melhor as condições extremas de Próxima B e como, mesmo sob um ambiente tão hostil, seria possível manter uma fonte constante e regulada de emissão luminosa. Antes de qualquer conclusão definitiva sobre a origem das luzes, era necessário revisitar as condições ambientais extremas de Próxima B. Como resultado do travamento de maré com sua estrela, o planeta apresenta um lado eternamente iluminado e outro permanentemente mergulhado na escuridão. Essa característica gera um contraste térmico gigantesco entre os hemisférios, criando uma divisão radical de temperatura e pressão atmosférica. A expansão do universo trouxe muitos desafios para a astrobiologia. Mas poucos cenários são tão hostis
quanto o que se observa nesse exoplaneta. Para manter uma fonte de luz constante no lado escuro de Próxima B, seria necessária uma infraestrutura tecnológica robusta, capaz de gerar energia de forma contínua e resistente às adversidades climáticas. A ausência de luz solar direta nesse hemisfério significa que qualquer atividade energética local precisaria ser sustentada por fontes internas, como energia geotérmica, fusão controlada ou algum outro método de geração que ainda desconhecemos. Essa necessidade de produção ativa de energia tornou a hipótese de origem artificial ainda mais plausível aos olhos dos astrofísicos. Além disso, as próprias condições atmosféricas de Próxima B agravam o cenário. Modelos climáticos indicam que a circulação de ventos, a composição dos gases e a densidade da atmosfera podem variar drasticamente entre os dois hemisférios. A manutenção de uma emissão luminosa constante e estável nesse ambiente requer não só energia, mas também controle tecnológico sobre a dispersão e o direcionamento da luz. Esse conjunto de fatores fez com que a comunidade científica começasse a analisar não apenas o sinal luminoso em si, mas também as recentes anomalias atmosféricas registradas na região. Paralelamente à detecção das luzes misteriosas, o telescópio James Webb identificou variações incomuns na composição atmosférica de Próxima B. As análises espectroscópicas mostraram concentrações atípicas de metano, vapor d'água e dióxido de carbono, distribuídas de maneira desigual entre os hemisférios do planeta. Esses gases, em proporções tão elevadas, geralmente indicam processos dinâmicos em andamento, sejam eles de origem geológica, biológica ou até industrial. As curiosidades do universo e os planetas agora ganhavam um novo foco: entender os processos ativos que poderiam estar alterando a atmosfera de um exoplaneta tão próximo. O que mais chamou a atenção foi o perfil térmico desses gases. As regiões próximas à fonte luminosa apresentaram uma elevação inesperada de temperatura, como se houvesse uma liberação contínua de calor. Esse fenômeno abriu espaço para novas especulações. Entre as hipóteses consideradas, os cientistas discutem desde a possibilidade de intensa atividade vulcânica até a existência de uma biosfera subterrânea que interage de forma complexa com a atmosfera. Mas, considerando a presença simultânea de luzes fixas e emissões térmicas, a hipótese de uma intervenção tecnológica passou a ser debatida com ainda mais seriedade. Além disso, padrões de circulação atmosférica foram identificados em imagens de alta resolução, mostrando um comportamento que não se encaixa nos modelos climáticos esperados para planetas com travamento de maré. As movimentações dos gases sugerem fontes localizadas de calor e composição química variável, reforçando a possibilidade de que há algo em andamento naquele lado escuro de Próxima B que ainda não conseguimos explicar. Essa descoberta impulsionou os estudos para além da simples observação luminosa e conduziu a comunidade científica ao conceito de civilizações termodinâmicas, um tema que começava a dominar os congressos de astrobiologia. O termo civilizações termodinâmicas começou a ganhar espaço nas discussões científicas após a análise das anomalias de Próxima B. Essa ideia, proposta originalmente pelo astrofísico Adam Frank, sugere que toda civilização avançada inevitavelmente deixa marcas térmicas detectáveis ao manipular grandes quantidades de energia em escala planetária. Em outras palavras, se há uma sociedade tecnologicamente ativa em Próxima B, ela produziria calor e emissões de radiação que poderiam ser captadas por instrumentos como o James Webb. As curiosidades do universo e o sistema solar agora começavam a incluir essa nova abordagem, buscar não apenas sinais de vida, mas de infraestrutura tecnológica.
Os dados de abril de 2025 se encaixam de forma preocupante nesse modelo. A emissão constante de luz, acompanhada por anomalias térmicas localizadas, aponta exatamente para o tipo de assinatura que Adam Frank descreveu como inevitável em qualquer civilização que consuma energia em larga escala. Essa teoria não depende de comunicação intencional ou sinais de rádio. Ela parte do princípio de que o simples ato de existir e operar tecnologias massivas já gera efeitos térmicos mensuráveis a longas distâncias. Isso transforma a Próxima B em um dos alvos mais prioritários da astrobiologia moderna. O conceito também obriga os cientistas a reavaliar métodos tradicionais de busca por vida extraterrestre. Em vez de esperar por mensagens de rádio ou variações espectrais de clorofila, a nova estratégia passa a incluir o monitoramento sistemático de assinaturas térmicas anômalas em exoplanetas próximos. Isso representa um verdadeiro salto de paradigma na forma como encaramos os mistérios do universo. E enquanto os dados de Próxima B continuam a ser revisados, uma questão se torna inevitável: como uma civilização avançada estaria interagindo com o próprio ambiente para gerar tamanha quantidade de calor em um lado permanentemente escuro de seu planeta? Diante da possibilidade real de estarmos observando indícios de uma civilização avançada em Próxima B, o debate extrapolou as fronteiras da ciência e começou a afetar profundamente outras áreas do pensamento humano. Filósofos, psicólogos, líderes religiosos e sociólogos passaram a discutir as implicações dessa descoberta. Afinal, se confirmarmos que não estamos sozinhos, todas as nossas estruturas de crença, identidade e até de propósito existencial serão profundamente impactadas. Os segredos do universo, por tanto tempo tratados como abstrações distantes, agora tocavam diretamente o cotidiano da humanidade. Algumas correntes filosóficas começaram a argumentar que essa descoberta poderia representar o maior divisor de águas da história moderna, comparável à Revolução Copernicana ou à teoria da evolução de Darwin. Instituições religiosas emitiram comunicados cautelosos, destacando a necessidade de reflexão e de diálogo interreligioso para lidar com a nova realidade. Enquanto isso, nas redes sociais, milhões de pessoas discutiam as consequências dessa possível confirmação, variando entre o entusiasmo pela expansão do conhecimento e o medo do desconhecido. A psicologia coletiva parecia estar diante de um teste de maturidade planetária. Além disso, começaram a surgir debates políticos e éticos. Deveríamos tentar nos comunicar com essa possível civilização? Teríamos o direito de enviar sinais ou mensagens, sabendo que ainda desconhecemos completamente as intenções de quem está do outro lado? As universidades passaram a organizar painéis multidisciplinares para discutir o protocolo de resposta. A própria NASA criou um comitê emergencial de análise de impacto social. Tudo isso demonstra que os efeitos dessa descoberta vão muito além da ciência pura, atingindo em cheio o modo como entendemos nossa existência e nosso lugar no cosmos. Ao longo da história da astronomia, sempre que surgiram observações que desafiaram os modelos estabelecidos, a resposta inicial da comunidade científica foi marcada por resistência e ceticismo. Casos como o da estrela de Thebe, em 2015, ou até as primeiras detecções de pulsares nos anos 60, foram inicialmente tratados como erros ou ilusões. As curiosidades do universo mostram que esse padrão de rejeição a fenômenos anômalos é quase uma tradição científica. A relutância em aceitar novas realidades muitas vezes decorre da ausência de modelos teóricos capazes de explicar o inesperado. No caso específico de Próxima B, esse mesmo padrão se repete.
Mesmo com múltiplas confirmações independentes das anomalias luminosas e atmosféricas, muitos grupos científicos ainda optam por buscar explicações convencionais a todo custo. Esse comportamento é compreensível dentro do método científico. A ciência avança pela dúvida e pela validação rigorosa dos dados. No entanto, os registros acumulados começam a formar um conjunto de evidências que já não pode mais ser ignorado. As conferências mais recentes de astrobiologia têm dedicado sessões inteiras apenas para discutir as novas observações de Próxima B. Além disso, especialistas em filosofia da ciência começaram a questionar se a resistência atual não estaria mais ligada a fatores emocionais e culturais do que a critérios puramente técnicos. A aceitação de uma possível civilização extraterrestre próxima pode exigir uma reestruturação completa de várias disciplinas científicas. E enquanto o debate segue acalorado, os instrumentos de observação continuam registrando novas informações. A ciência, gostemos ou não, está sendo empurrada para uma nova fase, aquela em que os mistérios do universo já não podem mais ser explicados apenas com os paradigmas do passado. Diante de todas as evidências acumuladas, a astrobiologia mundial entra agora em uma nova fase. Pela primeira vez, os cientistas começam a tratar com seriedade a busca por sinais indiretos de civilizações tecnológicas fora da Terra. Isso significa que os próximos projetos de observação, tanto no espaço quanto em solo terrestre, serão orientados não apenas pela busca de bioassinaturas clássicas, mas também por padrões térmicos, assinaturas químicas incomuns e fontes de luz artificial em exoplanetas próximos. As curiosidades sobre o universo e o sistema solar evoluem de simples especulação para investigação dirigida. Instituições como a NASA, a ESA e a Agência Espacial Japonesa já começaram a revisar seus protocolos de análise, incluindo novos parâmetros para a detecção de anomalias artificiais. Projetos como o LUVOIR, o RABEX e o Nancy Grace Roman terão em sua agenda missões específicas voltadas para a continuação das observações de Próxima B. O uso de inteligência artificial na filtragem de grandes volumes de dados espectrais será essencial nessa nova etapa. O objetivo é claro: identificar qualquer padrão que se repita ou que aponte para fontes de energia não naturais. Enquanto isso, o público acompanha com atenção cada nova atualização vinda dos centros de pesquisa. A expectativa é que, nas próximas décadas, as análises sobre Próxima B se tornem referência para todas as futuras missões exoplanetárias. Afinal, o universo acaba de nos lembrar que, mesmo tão próximos de casa, ainda sabemos muito pouco sobre o que acontece ao nosso redor. E se há um lugar onde os segredos do universo podem finalmente se revelar, Próxima B parece estar no topo dessa lista. Depois de tudo o que vimos hoje, fica impossível não se perguntar: será que finalmente estamos diante da primeira evidência concreta de uma civilização além da Terra? As luzes detectadas por James Webb em Próxima B podem representar um dos maiores marcos da história da ciência moderna. Ou podem ser apenas o começo de um mistério ainda maior que mal começamos a entender. A verdade é que os segredos do universo estão mais vivos do que nunca. E você? O que acha? Estamos realmente sozinhos? Ou acabamos de vislumbrar os primeiros sinais de uma inteligência que nos observa há séculos? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe suas teorias e participe desse debate que está mobilizando cientistas, filósofos e sonhadores ao redor do mundo. Essa conversa não é só dos especialistas. Ela é de todos nós. Se você quer continuar acompanhando cada novo capítulo dessa história,
entender as próximas descobertas do James Webb e explorar os maiores mistérios do universo e do sistema solar. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa jornada cósmica com a gente, porque a próxima revelação pode acontecer a qualquer momento.